Cabe a nós, espiritualmente, discernir, nos fortalecermos, identificarmos toda essa movimentação que existe de fora para dentro. Isso tem sido cada vez mais complicado. E toda placa só tem sentido de ser pregada sobre alguém se, quando nós olharmos para aquele conteúdo, nós identificarmos verdade nele. Porque, meu irmão, se alguma placa está sendo colocada sobre você, da qual você olha para aquilo e você diz: não diz respeito a mim, eu não sou isso. Essa placa não tem nenhum efeito sobre a tua vida. Mas deixa eu dizer para você, nesse início de pregação, todos nós, pela história da nossa vida, pelo que nós estamos escrevendo de trajetória de vida, esta vida horizontal, circunstancial, é a compositora da placa que vai estar sobre as nossas cabeças no último segundo da nossa vida. E não há nenhuma outra pessoa, por mais que você, talvez no teu momento de vida, ou pelas teus rancores e as tuas mágoas, ache que a placa que está sobre você hoje alguém causou. Nenhuma pessoa pode escrever na placa de outra pessoa. Aquilo diz respeito às minhas ações, os meus sims e os meus nãos, a minha presença e a minha ausência, as minhas decisões, as minhas escolhas, o meu quero, o meu não quero, o meu posso, o meu não posso, o meu vou, o meu não vou. Isso diz respeito àquilo que eu estou escrevendo sobre a minha cabeça. E só havia legitimidade à placa porque as pessoas que estavam debaixo dela realmente diziam a verdade. Então a primeira coisa que nós pudéssemos levar hoje como meditação é que a nossa vida vai terminar numa placa. Eu estou dizendo isso espiritualmente. Não é o que você vai escrever na tua lápide aí. Se alguém gosta de escrever doutor, ex-jogador, essa lápide, falando da tua vida espiritual, né? Nós temos uma placa. Nós estamos escrevendo. E o texto nos chama a atenção, em segundo lugar, de que há um tempo na nossa vida que é o que Pilatos declara ali. O que está escrito, está escrito. Não dá mais como mudar. Então, enquanto há tempo para nós apagarmos uma placa, reescrevermos ou colocarmos algumas coisas que realmente façam valer a pena a nossa vida, nós precisamos entender algumas coisas que aconteceram no Calvário. O porquê que realmente a placa só tem sentido de ser na nossa vida quando nós realmente a validamos, a reconhecemos. E a gente vai ver isso nitidamente pelos dois homens que estão com Jesus. E aqui há uma diferenciação muito grande nas duas qualidades que estavam ali. E eu já ministrei aqui em ceia que no Gólgota, no Calvário, nasceu dois tipos de cristianismo. Vocês lembram disso? Simbolizados pelo malfeitor da esquerda e o malfeitor da direita. Não quero voltar nessa mensagem, ela já foi dada. Eu quero me ater hoje à placa. A placa que está sobre a minha e a tua vida. E nós estamos escrevendo na linha do tempo, através das nossas escolhas e das nossas decisões, da maneira como nós enfrentamos, ou encaramos, ou vivemos o Evangelho de Jesus. Isso sim é o assunto dessa noite. E aqueles homens legalizaram e reafirmaram aquelas placas. E a primeira voz que soa no Gólgota, nos últimos momentos da vida de Jesus, vem de uma natureza anticrística, ou o malfeitor da esquerda. O primeiro impulso que sempre rege o movimento humano é esse.
E talvez as nossas placas tenham um pouquinho a ver, ou muito a ver, com esse personagem. Porque esse homem, sobre ele estava escrito a sua sentença. Ele era um ladrão, um malfeitor. Mas o que me chama a atenção é que esse homem não olha para a sua placa. Ele olhou para a placa dos outros. Ele olha a placa de Jesus. Ele diz assim: se tu és rei, não é isso que ele diz? Salva-te a ti e a nós. Muitas pessoas, e nós, enquanto irmãos, talvez estejamos presos neste mecanismo emocional interior, de olharmos sempre, ou estarmos preocupados com a placa dos outros. É isso. Isso é verdade, irmãos. E a cada vez que eu me preocupo mais com a placa do outro, eu me ocupo menos em cuidar daquilo que está sendo escrito na minha. Que homem olhou para a placa dele, olhou para a placa de Jesus. Você, que é rei, livra a ti e a nós. Aquele homem não mereceu ou não houve resposta. Mas há um segundo personagem que é descrito nas Escrituras como um malfeitor da direita, que faz algo bem diferente, mas assim, sutilmente no texto, mas que sobressai sutilmente, de que, ao contrário do primeiro, ele olhou primeiro para a sua placa. E ele repreende aquele lá, dizendo assim: a nossa placa está escrito, e o que está escrito nela é verdade, nós somos merecedores do que está sobrevindo sobre nós. Nós somos merecedores do que nós estamos sofrendo aqui, porque somos exatamente o que a placa diz que nós somos. Mas esse homem não. A placa dele está escrito rei, rei dos judeus. Se nós começarmos, irmãos, a nos preocuparmos na nossa vida, a olharmos primeiramente para a nossa placa, e em seguida, por vermos e compreendermos que o que está escrito sobre nós é verdade, nós somos isso mesmo, e aí nós olharmos e voltarmos os nossos olhos sobre a placa de Jesus, aí nós vamos começar a fazer o caminho certo. Não há contramão. Não dá para olhar primeiro a de Jesus, sem que antes nós olhemos as nossas. Então, invariavelmente, queridos, o que nós estamos vivendo hoje, a tinta, a caneta que nós estamos escrevendo a nossa placa, está sobre esta palavra. Nós estamos mais ocupados e preocupados com a placa do outro. Vamos olhar para nós. Vamos olhar para nós como pessoas, como seres humanos, como agentes transformadores, como pessoas que podem realmente fazer a diferença no lugar chamado Malta. Vamos começar a olhar para isto. Eu não vou me cansar em toda a ceia de fazer e entrar em contato com isso. Eu sinto que há uma atmosfera bem favorável para nós olharmos e mergulharmos para dentro de nós. E há uma terceira placa, fora todas essas que nós já citamos. A placa dos sacerdotes e dos escribas que estavam embaixo, que diziam, diante dos pés daquele pelo qual se colocou a sentença, entre aspas, Jesus, Nazareno, rei dos judeus, que também pode ser a energia propulsora da igreja moderna, entre aspas. A placa pela qual hoje nós olhamos e falamos: puxa, que placa linda, era o que estava subindo ao coração
aqueles homens, e eles disseram: se este realmente fosse quem a placa diz que ele é, ele desceria daí e venceria a cruz. Pessoas que têm uma fé condicionada naquilo que Jesus pode fazer, e não consegue ver Jesus sob outra perspectiva, e outros que ainda estão magoados com ele, porque ele não desceu da cruz e fez o milagre que ele queria, e nem vai fazer, como ele não fez há 2000 anos atrás. Esse milagre que você está pedindo, meu irmão, ele não vai fazer, não tem sentido. E pessoas morrem mortas religiosamente e espiritualmente, porque estão esperando Jesus fazer algo que ele não vai fazer. Talvez a nossa comunidade peque, porque a gente ouve muita coisa contraditória a isso lá fora, e nós acabamos perdendo, por mais que tenha afirmado aqui, irmãos, que não é esse o Cristo que nós servimos, mas as pessoas acham que é. Jesus não tinha poder para descer da cruz, por que ele não faz? Por que ele não fez? Por que a história acabou assim? Por que a minha vida está desse jeito? Por que a placa está sobre a minha cabeça não muda? Porque essa sentença que está sobre a minha vida não muda. É porque Jesus não desceu do Calvário, da cruz? É porque Jesus não desafiou todos aqueles homens ímpios, impuros, sujos que estavam lá? Ele deixou de ser Deus? Por que Jesus não envergonha quem me envergonha? Ele não é Deus na minha vida, ele não merece o meu pé. A gente tem cansado de ler e ministrar sobre textos que fulano, beltrano, personagens das Escrituras frequentavam a sinagoga. Eles não eram, não compreendiam. Que placas está sobre você hoje? Deixa eu te dizer mais uma coisa que o texto me fala. E os textos, eles são ricos em detalhes para que a gente tenha percepção espiritual. O texto fala assim, olha: e foi colocada a placa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E diz assim, ela estava escrita em latim, em grego e em hebraico. Eu não sei com qual idioma Deus está falando com você, né? Não sei com que idioma Ele está falando. Mas não existe possibilidade do Senhor não se fazer entender na tua vida, a menos que nós não queiramos entender. Hebraico era a língua espiritual. Latim era a língua do governo, representava a lei. E o grego era a língua da cultura, do conhecimento. Olha, Deus pode falar com você através do conhecimento. Ele pode falar com você se você for uma pessoa rígida, pela lei. Mas Ele pode falar para você hoje, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito da graça, em hebraico. Oh, aleluia, pelo Espírito, que você entenda a palavra inconfundível do Espírito Santo. Meu irmão, eu me faço entender na tua vida. Eu sou na tua vida. É isso. Não há idioma, não há língua pela qual Deus não se comunique com você. Abra os teus ouvidos, irmãos. Vamos abrir os nossos corações hoje. O que o Senhor está nos dirigindo nessa noite. Nós precisamos tomar uma direção nas nossas vidas, enquanto pessoas, enquanto seguidores de Jesus. As placas que muitas vezes lá fora estão sendo colocadas sobre você,
Só cabe a você desmenti-las, contradizê-las, pelas ações e pelas atitudes e pelo comportamento que você adota lá fora. Eu creio, no fundo do meu coração, meditando muito nesse texto, que o Senhor hoje abre canais, portais, para que nós hoje começamos a mudar o que está escrito sobre nós. Quantos exercem fé nisso? Aleluia. Eu exerço toda a fé. Porque eu, a começar de mim, não gosto do que eu olho em cima de mim, irmãos. Acho que não está do jeito que o Senhor espera que esteja. Sobre a minha vida, a placa que está escrita hoje não está boa. Não sei a sua. E eu olho todos os dias para ela e falo: Senhor, mais um dia para eu mudar. Eu vou mudar o que está escrito. Eu vou mudar. Mas não porque eu tenha força, mas a tua graça e a tua unção na minha vida vão reescrever uma placa real e digna aos teus olhos. E vai começar nessa noite, vai começar por essa palavra, vai começar por essa revelação. Amém? Glória a Deus. Você consegue enxergar a placa que está sobre você, meu irmão? Sim ou não, igreja? Você sabe que placa que está sobre a tua cabeça? Você deve saber. Todos nós sabemos. Aquilo que você olha e fala: isto tem relação comigo. Eu tenho. Como aqueles dois ladrões, nós somos isso. Eu sou merecedor disso. Nós sabemos. Mas no último suspiro foi possível mudar a placa que estava sobre um daqueles homens. E é sobre isso que eu quero pregar para você nessa noite. Que a tua placa ainda não terminou, e que o Espírito Santo está nesse lugar para ouvir a tua oração, a tua confissão, e que você fique hoje no novo propósito. Aquele homem, com toda a simplicidade, falou: Senhor, eu mereço isso, mas eu vejo na tua placa que tu és rei. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia, aleluia. Que o Senhor lembre de cada um de nós, amém, irmãos? E esse homem foi digno de resposta, diferentemente do primeiro. Ele olha para aquele homem com as últimas forças que ainda tinha, mal podendo pronunciar uma palavra, porque estava sendo morto, asfixiado. Deu tempo para uma promessa. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, irmãos. Deu tempo para a última promessa. Ainda hoje estará comigo no meu reino. Aleluia. Aleluia. Dá tempo para a última promessa. Dá tempo para a última promessa. Com tudo que você carrega de dificuldade dentro de você, com todos os problemas que você olhando para você, você fala: como eu vou mudar essa placa? Deixa eu te dizer, pela palavra de Deus, dá tempo para a última promessa. Aleluia. Quantos querem que eu termine aqui? Falam amém. Então vamos fazer agora a transposição de nós enquanto pessoas para nós enquanto igreja. Porque as igrejas também estão escrevendo placas sobre elas. Porque as pessoas estão erradas ao acharem que igreja é isso aqui. Isso aqui. As pessoas acham que igreja é isso. A igreja não somos isso.
E há uma placa, irmãos, que eu e você juntos estamos escrevendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor Jesus mesmo disse, Apocalipse 2 e 3. E hoje, irmãos, eu quero que nós, antes de tomarmos a ceia, façamos uma profunda reflexão. Meditemos no nosso íntimo. Com que placa hoje esta comunidade se assemelha mais? E nós vamos poder ver que, de alguma maneira, nós estamos parecidos com algumas delas. A primeira igreja que o Apocalipse cita como uma placa, ele fala da igreja de Éfeso. E sabe o que o Apocalipse fala sobre a igreja de Éfeso? Porque abandonastes o teu primeiro amor. Arrepende-te e volta às tuas primeiras obras. Irmãos, talvez nós hoje pudéssemos olhar a igreja, em vez de comunidade do Senhor Jesus, igreja de Éfeso. Ou talvez você possa achar que nós nos parecemos com uma segunda igreja, a igreja de Esmirna. Está escrito o que sobre a igreja de Esmirna? Resumidamente, eles achavam que eram judeus, mas não eram judeus. Eram sinagoga de Satanás. Assim está escrito sobre a igreja de Esmirna. Eles achavam, vamos fazer a ligação, eles achavam que eram discípulos, que eram seguidores de Jesus, mas não eram. Eram seguidores de outro aí. Dura. Mas a palavra de Deus é tão linda que ela não oculta nada. Aí tem uma terceira igreja para nós meditarmos durante a ceia. A igreja de Pérgamo, que diz assim: porque seguiam a doutrina de Balaão, criam no vosso Deus, mas não se cansavam, não cessavam de lançar tropeços sobre os outros. Sabe o que é lançar tropeços sobre os outros, irmão? É nós, em vez de sermos pessoas que tragam, ou trazem, conduzem as pessoas para a salvação, nós colocamos tropeços na vida delas. Não sendo exemplo, liberando palavra de derrota, e não fazendo com que as pessoas creiam ou compreendam Jesus. Compreendam outras coisas. Olha o conteúdo das placas que estão nas igrejas do Apocalipse. Há uma quarta igreja, talvez você ache que nós estamos mais por aí. A igreja de Tiatira, que diz assim: toleravam a Jezabel, por isso viveram o que viveram. O que é tolerar a Jezabel, irmãos? É misturar o que é valor, o que é princípio lá fora, aqui dentro, e dizemos: está tudo bem. Os tempos hoje são assim. Aleluia. É os tempos de hoje. Comunicação, internet, nós estamos tudo aí. Glória a Deus. Vamos lá. E vamos em frente. E a palavra de Deus tenta nos trazer uma profunda contrição dos valores do reino, do que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, e o que nós tão pouco devemos fazer para poder herdar ou co-herdar alguma coisa, nós fazemos. Talvez nós possamos também pegar a placa que está sobre Laodiceia, que diz assim: porque não são nem frio, nem quente, são mornos, eu os vomito. Igreja de Laodiceia. A igreja do café com leite, irmãos. E eu, assim, em nome de Jesus, tem domingo assim que eu me sinto na Laodiceia das Laodiceias.
amor, tanto prazer quando eu recebo algo tão grande de Deus, eu venho compartilhar. Laodiceia. Ou será que sou eu, Senhor? Aí fica uma dúvida tremenda. Aí fica questão para a gente falar outro dia. Eu quero consagrar o pão para que nós olhemos as duas igrejas pelas quais nós devemos lutar, para nos parecer um pouquinho. As duas que restaram, Sardes e Filadélfia. Igreja de Sardes, não se contaminaram as suas vestes. Essa é uma igreja que eu quero estar. E no que depender de mim, irmãos, eu vou suar sangue aqui como Jesus, para que nós vivamos um pouco de Sardes aqui. Que as únicas manchas que estejam nas nossas vestes sejam as manchas do sangue do Cordeiro. Agora, eu até acho mais bonita no meu coração a igreja de Filadélfia. Que a palavra diz assim, uma igreja de pouca força, mas que guardavam a palavra de Deus, e que não negavam o seu nome. Nós não vamos negar o nome do Senhor. Nós não vamos viver fora dessa palavra, irmãos. Nós vamos viver pela palavra de Deus, com tolerância, com amor, com afeto, mas na palavra de Deus. Nós não vamos negociar os princípios da palavra de Deus. Nós vamos morrer irmanados, abraçados na palavra de Deus, amando os irmãos, falando, irmãos, a palavra de Deus. Essa é a nossa única chance. A única chance. Nós estamos chegando nessa segunda ceia do ano. E ainda há muito tempo para nós olharmos para a nossa placa pessoal e a placa da nossa igreja e identificarmos de fato o que nós desejamos mesmo. Nós pararmos de lidarmos com o Evangelho de uma maneira estranha. Nós começarmos a olhar para nós e falar, Senhor, eu quero mais. O que eu tenho é pouco. Eu preciso mais. Nós sentimos falta da oração, da presença do Espírito Santo, do jejum, da palavra, tanto quanto das outras coisas que nós ali elegemos como mais importantes, entre aspas. Eu hoje chego aos pés da cruz de Jesus, com a minha placa, ou o que eu estou lendo sobre mim, de uma forma muito, mas muito triste, com muita resignação no meu interior, mas com muita disposição de mudar. Eu olho para o presente distante e falo, Senhor, está escrito mesmo, mas não é por muito tempo. Não vai ser por muito tempo, porque eu tenho irmãos ao meu lado, eu tenho comunidade ao meu lado. Nós vamos juntos chegar ao lugar que tu tens para nós. Tu tens para nós. Amém? Quantos creem que isto no Espírito Santo, você ou eu, nós, levante a tua mão, irmão, vamos dizer um glória a Deus bem grande aqui. Glória a Deus. Nós vamos hoje nos levantar como igreja e colocar essas placas que estão sobre nós para uma revisão. Nós precisamos, enquanto igreja, fazer isso. Nós precisamos muito fazermos isso. Este é o Espírito pelo qual o Senhor hoje quer tratar conosco. Amém? Glória a Deus. Eu tenho algumas coisas e alguns avisos, mas não vou fazer agora. Eu quero que nós agora pudéssemos consagrar o pão, consagrar o vinho, e que nós tomássemos a ceia sob essa nova atitude. Quantos aqui
em nome do Senhor Jesus.